Vitória Fluminense. Vitória contra o Cruzeiro por 1-0 no Maracanã. Tira o Fluminense do Z4. Mas o que funcionou, o que não funcionou, a gente vê já já. Minha diretora, coloca a vinheta aí. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Ufa! Foi um sufoco, principalmente no primeiro tempo, mas o Fluminense conseguiu a vitória contra o Cruzeiro, do Fernando Diniz, que está começando o seu trabalho lá no time mineiro, e conquistou uma vitória fundamental para as pretensões do Fluminense de ficar na Série A em 2025. É verdade que o time não jogou bem, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um horror, até começou ali, até os 10 minutos, razoável, né? O Fluminense tentando impor alguma velocidade, sem dar muito chutão, mas aos pouquinhos o Diniz conseguiu acertar algumas peças e o Cruzeiro matou essa velocidade do Fluminense e passou ele a ter a velocidade. Chamava o Fluminense para o seu campo, saía numa velocidade impressionante e chegou algumas vezes na cara do Fábio. O Fábio fez uma grande defesa, o jogador estava impedido, é verdade, mas teve uma outra chance no chute de bico de um jogador do Cruzeiro. Algumas jogadas que eles acabaram se precipitando ou errando na hora do último passe, mas foi um perrengue o primeiro tempo. Um primeiro tempo horroroso, e eu não vou destacar ninguém, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo, porque o horror ele foi tático. O horror ele foi de treinamento ou da ausência de um treinamento qualificado. Não adianta a torcida perseguir o Martinelli, não adianta a torcida xingar o Samuel Xavier, que eu critico bastante, não é o jogador dos meus sonhos, mas não adianta, sabe? Vaiaram o Marcelo, um ídolo do clube, sabe? Essa gente está com a cabeça onde, sabe? Para ir vaiar é melhor ficar em casa, para ter 20 mil vaiando é melhor ter 10 mil que apoiem o tempo inteiro, né? E vaiaram o Martinelli por um erro, logo depois do Keno ter cometido um erro igual e que ninguém falou nada. Então, mais uma vez, prova que a torcida do Fluminense é uma torcida de grife, é uma torcida modinha. Tem grife, ela passa pano, é de xerém, ela vaia terminantemente. Mas o segundo tempo veio, e sem nenhuma alteração de atletas, né, e nem de movimentação tática, o Fluminense conseguiu se encontrar. E conseguiu se encontrar por quê? Porque Arias e Ganso passaram a jogar mais próximos, e aí sempre sai coisa boa. Quando os dois jogam mais próximos, sempre o Samuel Xavier acaba fazendo algo bom, o Martinelli faz coisa boa, o Cauê Elias, o Keno, o Kevin Serna, que entrou depois da lesão do Keno, espero que não seja nada grave, e o Fluminense acabou melhorando. O Keno acaba se machucando, antes faz uma grande jogada, que ele chuta e o goleiro Cássio defende, entra o Serna. O Fluminense consegue um domínio maior territorial, mas ainda sofrendo um pouquinho nos contra-ataques muito rápidos do time do Cruzeiro, que é uma característica desses jogadores do Cruzeiro, tem uma saída muito veloz, e o Fluminense consegue o seu gol numa tabela entre Arias e Ganso, mais um passe genial do Paulo Henrique Ganso, que também estava sendo criticado pela parte burra da torcida, que não consegue enxergar o óbvio, e acha que se ganha ou se perde só durante os 90 minutos, esquece que tem uma semana de treinamentos, esquece que tem um técnico, esquece que tem salários que tem que estar em dia, e estão. Tem uma série de questões no entorno dos seus jogadores que podem fazer com que o time jogue bem ou jogue mal. Mas um passe genial do Ganso, o Arias faz o gol e olha para a torcida do tipo, e aí, vão falar o que agora de mim? Porque também o Arias estava sendo duramente criticado pela parte burra da torcida. A parte inteligente da torcida não vaiou ninguém durante o jogo. Se tivesse de vaiar, vaiaria após o jogo. Não xingou o Arias, não xingou o Ganso, não xingou nem o Martinelli, que não está bem. É verdade que o Martinelli não está bem. Mas também é verdade que o Martinelli tem muito potencial, coisa que o Samuel Xavier, por exemplo, não tem. Samuel Xavier é disso aí para um pouquinho melhor se tiver um técnico que consiga extrair o melhor dele. Mas o Martinelli sabe jogar bola. Está num momento ruim e esse momento ruim vai passar. O fato é que o Fluminense jogou uma partida ruim, mais uma vez uma partida ruim. E a vitória por 1-0, ela é um alívio, ao ufa que eu falei no início do vídeo, mas ela não pode servir como escudo para a gente defender um trabalho
péssimo do senhor Mano Menezes. Não dá para chegar aqui e fazer que nem Mário Bittencourt, ele ganhou 50% dos pontos, blá 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 blá. Ganhou porque teve na maioria dos jogos o Thiago Silva. Ontem, sem o Thiago Silva, salvo engano, foi a primeira vitória do Fluminense. Mas tinha o Marcelo na lateral esquerda, até quase o final do jogo. Então o Fluminense consegue vencer um trabalho iniciante, inicial do Diniz com o Cruzeiro, que não é um grande time, não é um time com grandíssimos jogadores. Tem o Caio Jorge, que é um bom atacante, muito bom atacante, diga-se de passagem, mas de resto são jogadores medianos. Por exemplo, o Marlon, que teve no Fluminense, que perdeu o gol absurdo contra o União Santa Fé, que nos eliminou da Sul-Americana de 2022, ele é titular absoluto no Cruzeiro. Então, não é um grandíssimo time, mas é um time que tem juventude, que tem a experiência do Cássio, que tem a força de alguns jogadores sul-americanos, e que tem muita velocidade. E tem o jogador que agora eu não me lembro o nome dele, o cabelo platinado, que sabe jogar bola. É meio marrento, mas sabe jogar bola. Então o Fluminense conseguiu uma vitória importantíssima, mas que não pode mascarar a tragédia que é a condução do futebol do Fluminense em 2024. Precisamos vencer mais, precisamos de mais pontos, chegamos aos 30 pontos, na conta que todo mundo faz faltam 15, na minha conta faltam 12, para que o Fluminense consiga escapar. Eu acho que com 42 pontos ninguém cai. Então o Fluminense precisa vencer os seus jogos. O próximo jogo é simplesmente o Fla-Flu, o Flamengo que voltou a jogar bem, os jogadores dando algo mais pelo Felipe Luiz, que não davam pelo Tite, e vai ser um jogo extremamente difícil após a maldita data FIFA. Maldita porque o Arias vai correr risco de lesão. Mas os jogadores do Flamengo, vários vão para as seleções. Aí é problema do Flamengo, não é problema meu. A minha questão é que o Arias vai para a seleção colombiana e é sempre um risco de um jogador se lesionar nesses inúteis jogos de seleções. Fluminense 1, Cruzeiro 0. Um alívio, 30 pontos, mesmo número de jogos que Vitória e Corinthians. Fluminense fora do Z4. Agora é ter tranquilidade e os jogadores não obedecerem Mano Menezes e jogarem com o DNA do Fluminense, que é o que a gente viu no gol do Fluminense contra o Cruzeiro. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.